Noite, irmãos de luz. Estamos aqui mais uma sexta-feira com o Papo Riso 14 com Hugo Sorriso, Hugo Minas, do programa Comporte-se. Estaremos hoje com um tema baseado no livro de Roberto Chiniachink, Pare de dar murro em ponta de faca. Vamos fazê-lo de uma forma alegre, descontraída, reflexiva. E temos um convidado surpresa aí de última hora. Conseguimos fechar a agenda e ele vai aparecer já já. Vai elevar o nível desse espaço e dessa live. Se cheguem mais, meninos. Vocês já estão entrando aí. Boa noite quem está chegando. Boa noite, meu amigo da Rocha. Boa noite, Zade. Vamos chegando aí. Já liberando aí as passagens, os acessos nessa sexta-feira à noite. Um tema edificante. Boa noite, meu amigo Fernando. Boa noite. Boa noite, boa noite, Trajano. Boa noite, Bichara, que saudade. Boa noite, meus povos e minhas povas. Boa noite, meus everybody, meus evericabras. O homem está renovado, chegou aí, renovado, energizado, recarregado. Mais ou menos. Foi uma viagem muito especial que eu fiz, foi a realização de um sonho, foi uma permissão de Deus muito grande que eu tive. Com calma, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Pronto, tranquilo. Estamos aqui hoje reunidos no Papo Riso 14, aí, com esse convidado especialíssimo aí, né, Hugo, juntando-se a nós. A gente aqui nos bastidores tricotou aí com base na obra de Roberto Chiniachink, Pare de dar murro em ponta de faca. A diferença talvez entre persistir e insistir. Mas eu vou deixar as honras aí para vocês. O Hugo quiser comentar, a gente vai girando aqui no sentido horário de quem está assistindo. Fique à vontade, galera. Eu vou começar, Trajano, trazendo só uma piada, que eu acho que tem que ter uma piadinha, né? Piada é sempre bom. Diz que o cara chegou para a esposa e falou assim: amor, eu tô aqui pensando, dos momentos mais difíceis da minha vida, você estava do meu lado. Quando eu bati o carro, você estava do meu lado. Quando eu quebrei a perna, você estava do meu lado. Quando eu tive aquela dívida, você estava do meu lado. E eu cheguei à conclusão. Ela, qual, meu amor? Qual, meu amor? Ele falou: você me dá um azar da zorra. E assim, olha o Carlos Alberto aí, ó. Olha o Carlos Alberto da Praça Nossa. Eu acho uma piada tão assim, que tem tudo a ver com o tema, porque assim, o chegar, né, aquela reflexão que faz durante a vida e que a gente faz essa. Lógico que tem até uma outra. O cara chegou assim pro amigo e falou: rapaz, minha mulher, ela é sensacional. Ela mudou a minha vida. Eu antes não tinha nada, hoje eu tenho depressão, pânico, ansiedade. Tem tudo. É uma piada, só que ela traz aquela questão do identificar, né? Exato. Assim, a gente, para qualquer coisa, mas assim, só para começar mesmo, aí pode. Jogue duro aí, bichara. Minha querida Miriam, meu querido Cosmo, meus amigos estão chegando aí. Eu tô agora a audiência vai aumentar. Pois é, para quem não me conhece ainda, acho que todo mundo aí me conhece, o pessoal faz algum tempo que eu não participo dos bate-papos, né? E eu realizei um sonho recente na minha vida,
Eu já falei para Miriam com saudade de nós juntos. Te amo, minha irmã. Então, aí todo mundo já sabe, né, que eu me tornei messiânico há pouco mais de 2 anos, né? E como todo messiânico, principalmente como todo messiânico novo, um dos grandes sonhos que a gente alimenta, que a gente começa a ter, é de um dia poder peregrinar ao solo sagrado de Guarapiranga, que é o templo maior da igreja messiânica no Brasil. Para vocês terem ideia, só existem 5 solos sagrados no mundo, 3 no Japão, que é a origem da igreja messiânica, 1 no Brasil e 1 na Tailândia. E está sendo construído um em Angola, se não me engano. Então, o solo sagrado como diz a messiânica, é o protótipo do paraíso terrestre, né? Do mundo perfeito. E eu tive agora a permissão de Deus, de Meixo Sama, e tive o privilégio de estar no solo sagrado, fazendo uma dedicação de 10 dias. Contando com a chegada e com a saída, foram 12 dias. Eu fui dia 29 29 de julho e saí de lá dia 9 de agosto. E como era de se esperar, purifiquei muito. O que significa purificar? Limpar todas as suas máculas espirituais, todas as suas toxinas materiais e a energia de... Rapaz, o lugar é uma energia, é uma coisa impressionante. E eu fiquei hospedado, fiquei alojado lá dentro, tudo. Foram 11 dias que eu não botei os pés fora de lá, né? E a gente dedica, né? A gente trabalha nas plantações, nas hortas, a gente carrega pedra na pedreira, a gente varre os caminhos, a gente limpa o templo, a gente lava banheiro, a gente faz de tudo lá. É uma coisa impressionante. E assim, eu comecei a purificar no dia que eu coloquei os pés lá e saí de lá purificando. É assim, para vocês terem ideia, a coisa foi tão forte. Eu entendo, a gente entende. Até cadeira de rodas eu tive que usar. Sabe? Até cadeira de rodas eu tive que usar. Foi muito forte. Eu emagreci. As pessoas estão percebendo isso. Foi assim uma... Ufa! Imagina. É difícil falar. É difícil falar. Foi assim uma realização muito grande, uma permissão mesmo de Deus que a gente tem. E eu espero um dia, quem sabe, ter a permissão de poder voltar lá. Mas foi danado, viu? Eu fascinei. Foi feita uma faxina geral no meu corpo e no meu espírito. Agora, viu, Hugo? Agora sobrou para mim, sabe por quê? Porque eu vou ficar 1 ano sem poder visitar o Fernando lá no espaço terapêutico, porque com a carga que eu tenho, vai ficar tudo pesado de novo, aí vai me bloquear. Para com isso, menino bobo. Ô, Hugo, eu derrubo o homem com minha carga, Hugo, porque eu chego lá tão carregado na vida. Sua irmã já tá aí, né? Que eu vi entrando, né? Sua irmã tá aí já. Vou mandar ela. Vou falar para ela te dar uns cascudos, viu? Para com isso, rapaz. Você é um irmão querido, você é uma pessoa com energia maravilhosa. Mas eu não tô falando isso, não. Eu tô falando de minha energia deletéria mesmo. Não, isso todos nós temos. Todos nós somos yin e somos yang. Todos nós temos o dia e temos a noite. Tá? Todos nós temos a parte mais forte e a parte mais terna. Todos nós temos as duas faces, meu querido. Aliás, me lembrei até de me lembrei até de um filme lindo de Barbra Streisand. Quando vocês tiverem tem um tempo aí para pesquisar, não sei se tem na Netflix ou no YouTube, O Espelho Tem Duas Faces. É um filme belíssimo, um filme belíssimo. É um filme antigo, acho que é dos anos 90,
É um filme escrito, dirigido, estrelado por Barbra Streisand. É fantástico. Dá deve conhecer aí, dá já cinéfila aí. Se não me engano, ela contracena com Jeff Bridges. Eu tenho quase certeza que é com Jeff Bridges. E tem a ver com essa história de duas, né? Os nossos dois lados. E aí? Não, conclua. Depois eu falo. Não, eu concluí, é isso aí. Eu fico com essa colocação de que realmente eu tô vivendo uma fase assim maravilhosa, assim, desde que eu voltei, ainda não estou totalmente recuperado fisicamente, né? Sofri muito, fiquei com limitações físicas, alguns probleminhas de saúde que estavam adormecidos em mim voltaram, mas já estão limpando totalmente, né? E tanto que eu já tive a permissão de voltar a frequentar a igreja aqui em Salvador. Eu voltei de viagem sexta-feira, quarta-feira já voltei lá para o Jorei Center aqui de Brotas, já fiz a locução do culto vesperal, hoje já fiz a liturgia, fiz toda a preparação do altar para o culto vesperal das 18 horas. Então já estou me readaptando a tudo. Uma liberdade aqui, só para a gente misturando aí o bom humor com o tema da noite, de uma forma leve. Eu vou trazer algumas frases aqui, aí vou deixar vocês refletirem aí. Tem alguém que trouxe aqui uma frase, que eu achei que no Google Imagens, que eu achei interessante. As pessoas falam do amor e ponta de faca, né? E, pô, muitas vezes a vida é feita de escolhas, né, gente? A gente fala muito do livre-arbítrio. A gente fala muito, independente da religião, da doutrina, daquela questão de seguir a inspiração, a intuição, se conectar com o divino, com os guias espirituais, com o alto. E às vezes, essa semana eu estava conversando aqui com uns amigos do grupo de estudo e estava falando assim, por que às vezes a gente tem os ouvidos que estão fechados para ouvir as inspirações, né? A gente se fecha tanto para se conectar com o divino. Quando muitas vezes nossos amigos espirituais, dependendo da religião, candomblé, umbanda, messiânica, a gente sabe que tem nossos amigos que querem nosso bem, né? E aí, às vezes, a gente fica ali martelando com aquele ego inflado nosso, né? Não, eu quero, parece uma criança birrenta, né? Não quer nem saber o porquê, mas a gente quer. Então, assim, quando o Roberto de Chiniachique, para quem leu o livro aí, quem não leu, tem a oportunidade de ler, é muito legal, é uma leitura fácil e tranquila, muitas vezes que a gente fica insistindo em coisas que não cabem na nossa realidade, não cabem no nosso critério de merecimento, oportunidade, não vai agregar nada em nossa vida, mas a gente, acho que por questão de birras, de crianças crescidas, a gente insiste ali e acaba trazendo sofrimento, né? O que é que vocês acham? Vai, Hugo. Quando ele fala Hugo assim, é porque ele tá doido pra falar, mas ele quer que você fale primeiro. Não. Não, essa frase aí é bem reflexiva. O quanto que assim, me veio aqui a imagem... Sangram, né, Hugo? As mãos sangram, mas a pessoa não muda, né? Me veio aqui até com um pouco do tema, né? Que é a esteira ergométrica da vida. Na esteira ergométrica você tá ali andando, correndo, né? E aí, só que você não sai do lugar. Você tá gastando energia e tal, e a sensação, e como assim na vida tem... E aí, Roberto Chiniachique, que você falou, trouxe um ponto assim no livro chamado Desistir Nem Pensar, que ele fala do senso de propósito de vida, né? E aí o quanto que assim muitos milionários, eles o dinheiro foi consequência do desejo dele de fazer o bem, né? Assim, o foco não foi o dinheiro, né? Lógico que o dinheiro é consequência. E aí isso eu fiquei muito pensativo, né? Até postei essa semana a dica com Potts gravada, que foi a frase de Michelle Obama, né? Que o sentido da vida não tem relação com o dinheiro que você ganha, e sim com a diferença que você faz na vida das pessoas. Então, e a nossa mentalidade do quanto de assim, a gente merece mais,
Tem que ter aquela coisa de, tá bom, às vezes não deixa a desejar, aí, tá bom, é melhor um na mão do que dois voando, uma coisa assim, né? Mas assim, como mudar essa mentalidade também para falar, não, eu vou buscar mais, eu mereço mais. Olha, há alguns anos eu vi uma postagem, eu não me lembro em que rede social foi, mas já faz algum tempo, uma frase que eu guardei para mim, assim, que eu acho uma coisa muito, muito interessante. A frase dizia assim: ele é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Quer dizer, que adianta você ser uma pessoa abastada, você ter uma conta bancária gorda e você não sabe usar isso, né, para ajudar ou para o bem, ou até para o seu próprio bem também, né? Porque tem pessoas que só acumulam, 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 acumulam e nada, né? Não ajudam. Inclusive, tem um detalhe, né? Que Jesus nos ensina que a questão da caridade, né? Que fazer caridade não é só preencher um cheque, fazer um pix, que está na moda agora. Não é só você dar dinheiro. Muitas vezes a caridade que a pessoa precisa é um abraço. Muitas das vezes a caridade que a pessoa precisa é o seu tempo, é a sua companhia, é o seu apoio, né? É a sua disposição de estar ali do lado da pessoa. Muitas vezes a caridade é essa. Mas quando se fala de caridade, quando se fala na palavra caridade, a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas é algo material, né? É comida, é roupa, é agasalho, é dinheiro, e muitas das vezes a caridade não é isso, né? Exatamente. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquela parábola, eu não me lembro agora o nome dela, porque eu sou péssimo para gravar, mas que é uma que eu tenho como exemplo, que é daquela senhora, né? Que ela vai... toda semana ela vai até a casa de uma família muito pobre, leva cesta básica, leva uma série de coisas, e ela começou a levar a filha para que a filha aprendesse aquilo. Aí um dia a filha chegou para a mãe e disse assim: mãe, eu quero que a senhora me dê dinheiro para eu poder comprar alguma coisa para levar para aquele pessoal também. Aí a mãe explica: não, minha filha, se eu lhe der o dinheiro para você comprar, quem vai estar fazendo a caridade sou eu. Então é você que tem que fazer, faça alguma coisa. Faça um bordado, faça um desenho, pegue um brinquedo seu, faça alguma coisa e doe, né? Porque é aquela história, dá esmola com o bolso do outro, né? É bem por aí. Então a caridade muitas vezes é isso, é você dispor do seu tempo, é você ir num abrigo de idosos ou numa creche, ficar um tempo lá contando história para as crianças, ou ajudar na limpeza lá e fazer uma faxina, ou ir para a cozinha ajudar a fazer a comida para aquelas pessoas. É isso, muitas vezes a caridade feita com as nossas mãos, com o nosso trabalho, ela tem um resultado muito melhor do que simplesmente você abrir o bolso. Perfeito, perfeito. Até porque a gente sai daquela zona de conforto, né? A gente sai daquela inércia, né? E quando a gente... É uma coisa que acho que vocês já devem ter vivido essa experiência. Quem não teve ainda, eu sugiro. Quando a gente sai da zona de conforto e começa a fazer e desenvolve essa prática, ela é tão gratificante, ela é se torna tão natural, que você, quando olha para trás, se pergunta: por que eu demorei tanto de despertar para isso? Às vezes, não importa se a pessoa visita alguma coisa, uma instituição, um sopão, entrega um sopão, né? A questão das roupas. Quando você, no início, acho que a palavra é essa, daquela preguiça, aquela desculpa, hoje não. Mas quando você começa, vira uma coisa tão automática e gratificante, né? Que quando você se cansa, é aquele cansaço prazeroso de missão cumprida, né? Quando você falou aí da questão do desistir, eu sempre faço a brincadeira do insistir, do persistir,
E é justamente assim uma frase aqui de alguém que falou, Caio Fernando Abreu, não sei quem é, mas eu achei legal aqui uma frase do Google Imagens. Tem assim: desistir não é muito meu forte, mas quando a insistência é inútil, ou seja, não faz mais sentido, né? Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Achei bem interessante essa frase. Exatamente. A gente tem que saber a hora de desistir, a gente tem que saber a hora de dar uma pausa, a gente tem que saber a hora de dar uns passos atrás, né? É isso. Tem horas que a situação fica... Como é? Saber recuar, né? Um pouquinho. Exato. É engraçado que eu não sei, eu tenho a impressão que eu nunca fui uma pessoa muito assim de dar murro em ponta de faca. Porque assim, a concepção que eu tenho de dar murro em ponta de faca é você insistir por uma situação, ou insistir por uma coisa que você percebe que não vai adiante, né? A coisa empacou ali. Por exemplo, um relacionamento... Aliás, hoje está na moda falar relacionamento tóxico. A palavra da moda é tóxico. Então, você está vivendo um relacionamento tóxico, você insistir naquilo, né? Você está trabalhando numa empresa, mas eu preciso do meu salário, você odeia aquilo que você faz, você não suporta estar ali naquele lugar, você não convive bem com as pessoas que estão ali, mas você insiste por uma razão ou por outra. Quer dizer, essas coisas realmente não valem a pena. É que nem na hora de você estar fazendo uma prova na escola, ou seja onde for, aí vem aquela questão, você lê aquela questão é dificílima. Aí tem gente que fica mantendo, fica ali, em vez de pular aquela questão e procurar as outras mais fáceis para no fim voltar para ela, aí fica gastando um tempo absurdo e termina não respondendo nem aquela e nem as outras. Aí se lasca bonito, né? O que eu tenho visto é que assim... É a falta de estratégia. O Bichara falou aí do namoro, do relacionamento tóxico. Eu lembrei assim do quanto que assim, às vezes a pessoa desiste de amar, né? Assim, uma coisa é você desistir daquele relacionamento tóxico que tá te fazendo mal e tudo. Só que às vezes assim, as pessoas acabam levando para o extremo, que embora depois de um término de relacionamento, por exemplo, você precise de um tempo para você se fortalecer e tal, mas tem gente que está se fechando num extremismo que às vezes não quer nem mais ter mais ninguém. Por isso que, assim, às vezes é mudar a forma e não necessariamente o objetivo, sabe? Assim, e aí, assim, tem a questão do não desistir mesmo, né? Aquela coisa assim de eu posso, às vezes a pessoa ela não está com o objetivo dela fixo, e aí começa a plantar uma uva aqui, eu quero o objetivo de vender vinho, por exemplo, e aí começa a ter dificuldade, e aí a pessoa começa a pesquisar e aí vê que descobre que maçã está rendendo, aí vai para maçã. Aí na maçã, e assim, a questão não é deixar, às vezes você vai precisar mudar essa plantação de uva para maçã nesse exemplo, só que às vezes assim, o que é que assim, o contornar, porque às vezes é na uva ainda, a questão disso do relacionamento tóxico. As pessoas estão se fechando de uma forma que estão desistindo de vez. E aí acaba sendo assim, um momento de procurar uma ajuda, a terapia, a leitura, a questão da própria religião, né, que a gente trouxe aqui, qualquer um assim, de que a gente se sinta bem, para saber lidar com isso. Porque às vezes, sim, você vai precisar sair de um relacionamento tóxico, por exemplo. Só que é o cuidado para que em breve você volte a amar, volte a se relacionar, só que de uma forma mais madura, para reconhecer, para não deixar chegar a um certo nível. Só que as pessoas estão chegando a um extremo que elas estão desistindo de tudo, por medo, como se uma pessoa fosse aquela coisa, né? Acho que o Bichara, até como terapeuta, vai saber também aprofundar, que é aquela coisa de o que eu ouvi lá atrás, né? Geralmente é as mulheres que ouvem mais, que é aquela coisa de homem não presta. Aí cresce com isso,
Aí chega um momento que assim, ela acaba generalizando uma situação de quem falou não estava bem no próprio casamento. Não quer dizer que você vai passar por isso. Você pode passar, mas isso não quer dizer que você vai passar o tempo todo. Então, eu acho que essa percepção também eu estava assistindo ontem uma entrevista do Rodrigo Teaser, acho que é Teaser o nome dele, que eu acho que na atualidade ele é o maior imitador do Michael Jackson. E ele falando que, assim, quando perguntaram, assim, a mãe dele perguntou qual era o plano B dele, e ele falou, meu plano B é fazer o A dar certo. Então assim, ele encontrou dificuldade? Encontrou. Quando ele percebeu que ele estava, em algum momento, que ele estava dando murro em ponta de faca, assim, ele não desistiu do objetivo, do plano dele. Claro. Ele apenas mudou a forma de caminhar, né? O caminho e tal. Então, assim, é só esse balancear, e aí eu trago para você mesmo, para que também a gente não desista na primeira dificuldade, achando que não é ali. E não, às vezes é ali. O Walt Disney ele foi demitido por falta de criatividade. Ele, quando criou, depois ele estava na dificuldade, ele criou um personagem chamado o Coelho Sortudo. E numa dificuldade lá de contrato, roubaram o direito do personagem. Fizeram sacanagem e roubaram. E aí, assim, ele não ter desistido fez com que, mesmo na dificuldade ali, naquele momento mais complicado, ele visse um rato e botou ali o nome de Mickey. Então, assim, é só essa reflexão do até que ponto, assim, não vale a pena insistir um pouco mais, entendeu? Porque talvez nessa primeira, na demissão, na perda desse primeiro personagem do Disney, talvez ele poderia ter mudado de ramo. E aí só foi uma insistida para ele conseguir chegar onde chegou. Então, assim, é uma reflexão para que, assim, até que ponto vai precisar mudar de ramo ou não. Eu preciso ainda só insistir um pouco mais no mesmo ramo, só que seguir um caminho diferente para evitar dar em ponta de faca. Aí só joguei mesmo. Pra você. Falando em Disney e falando em personagens criados assim para dar uma virada na vida, eu não sei se vocês sabem dessa história, mas quando eu estava morando em São Paulo, estava fazendo faculdade e eu fiz um trabalho sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele foi, eu não me lembro se adido cultural ou adido comercial da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, né? Na época era em Nova York. E aí veio o crack da Bolsa, né, em 1929, e segundo consta na história dele, né, que eu pesquisei, ele ficou quebrado, falido, não tinha dinheiro nem para voltar para o Brasil. Aí ele criou um personagem e vendeu para a Disney, e daí ele conseguiu dinheiro para voltar para o Brasil. Sabe que personagem foi esse que Monteiro Lobato criou? Carioca. Peter Pan. O resto da Zé Carioca. Que legal. Peter Pan. A história do Peter Pan foi Monteiro Lobato quem criou e vendeu para o Walt Disney. Se a vida te der limões, faça o Peter Pan. Mas essa história dos relacionamentos, né, das pessoas darem murro em ponta de faca, eu tenho percebido aqui no meu dia a dia, como terapeuta também, eu tenho percebido o seguinte: o grande vazio hoje na nossa sociedade é justamente a falta do amor próprio. As pessoas estão esquecendo de se amar. As pessoas estão mais preocupadas com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar, do que consigo mesmo. E depois do advento das redes sociais, a coisa piorou mais ainda, né? Porque hoje as pessoas vão aos lugares para fotografar e postar, né? Ninguém mais viaja para conhecer os lugares. Por exemplo, as pessoas vão para um show
assistem o show na frente do palco através do celular. Ficam filmando, em vez de assistir, em vez de curtir o show, ficam no celular. As pessoas estão enlouquecidas. Então as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em agradar o próximo, agradar os outros, do que agradar a si mesmo. Por isso que os relacionamentos detonam, né? Por exemplo, se eu tenho do meu lado uma pessoa que só pensa em me agradar e não pensa nela, meu Deus do céu, vai chegar uma hora que eu vou me sentir sufocado, sabe? Aquela pessoa que só está em cima de mim 24 horas por dia. Gente, eu tenho que me preocupar primeiro comigo e depois com você, sabe? A gente tem que... o amor próprio tem que vir em primeiro lugar. Mas falta. As pessoas estão com um vazio muito grande, sabe? Olha, a grande maioria das questões que eu tenho tratado aqui, até questões físicas, fisiológicas, sabe onde é que está a origem? O psicológico da sociedade contemporânea está péssimo. As pessoas estão fracas, as pessoas estão... Não porque me apareceram uma meia dúzia de três, umas tranqueiras na minha vida. Apareceram umas tranqueiras que eu exorcizei, tchau. Né? Não deixei nem começar. Aliás, vale a observação aqui, viu? Estou aceitando currículos. Estou recebendo currículos. Só eu mesmo. Não, mas tem que ser, tem que ser. Não é papo riso? Não é papo riso? Gargalhada. Não é Hugo Sorriso e Fernando Gargalhada? Pra não dar pulo em ponta de faca, né, bichara? Não, de jeito saudável, em paz. Não, eu tô em paz comigo mesmo. Eu gosto muito de mim, tá entendendo? Tenho meus altos e baixos, sou um ser humano normal. Todos nós. Erro pra cacete, acerto, vou em frente. Chega na hora quando a gente se vê diante daquelas encruzilhadas que Deus bota na vida da gente. Ai, meu Deus, qual é o caminho que eu vou escolher? É difícil para todo mundo, para mim também, né? A gente treme ali nas bases. Só que quando a gente para, a gente avalia, a gente examina, aí a gente olha para trás, pô, eu fiz 60 anos, então eu tenho um histórico, né? Aí quando eu olho para trás, vejo as minhas experiências, tudo que eu vivi, aqueles tombos todos que eu levei, aquelas topadas com o dedo midinho na quina da mesa, do pé da mesa, aí você vai, tem que passar aquele filme, né? Você vai reavaliando, e aí você vê, aí você escolhe qual é o melhor caminho, né? Seu livre-arbítrio lhe permite isso, né? Agora, ficar insistindo numa coisa que eu sei que não dá certo, meu filho, isso eu acho que nunca foi muito de mim. Eu não me lembro, assim, de situações na minha vida que eu tenha dado tantos murros em ponta de faca, assim. Eu, sinceramente, deve ter acontecido em algum momento, alguma fase da minha vida que eu tenha vivido assim. Mas... se foi coisa muito rápida, coisa muito pequena. Porque, olha, eu sou aquariano. Aquariano é assim. Quando a situação tá empacando demais, tchau. Viro saída pela direita. Né? Você lembra daquele que eu falei? Né? Exato. Eu não fico insistindo, não. Falando de relacionamentos, gente, às vezes eu me assusto comigo mesmo. Eu me assusto com a capacidade que eu tenho de esquecer das pessoas que me fizeram mal ou que tentaram me prejudicar. Lembra daquele personagem de Jô Soares? Tiro da reza e boto no despacho? É bem assim. Eu despacho o ebó, sabe?
não fico me martirizando, batendo, sabe? Lembrando, sofrendo, procurando vingança. Aquariano tem isso. Aquariano, ele se desvencilha de uma situação com a maior facilidade. E daqui a 1 mês ou 2 meses, claro que eu estou exagerando aí, eu passo pela pessoa na rua, eu nem lembro que ela existe. Se eu lembrar, eu vou pensar assim, poxa, essa pessoa fez alguma coisa ruim para mim, mas eu não me lembro o que é. Eu consigo esquecer. Eu estou falando isso com a maior sinceridade. Sabe? Eu tenho essa capacidade. Às vezes me assusta isso. Às vezes me assusta isso, né? Mas é uma grande verdade. Eu consigo fazer isso. Eu não fico remoendo. Eu esqueço que existe. Opa, tanta gente. Eu lembrei de uma piada agora, viu? Eu lembrei de outra piada. Aí eu só vou contar e passo pra você, Trajano. Não, Que então, o bêbado tava no carro, e aí ele tinha bebido um pouquinho, e aí... Pô, o bêbado tava guarda parou. Bebeu um pouquinho? Você tava bêbado, bebeu um pouquinho. Ele tava... Mas aí o guarda mandou ele parar. Não, tava bêbado. Já deve ser chato. E aí o guarda pediu pra ele parar. Aí o guarda parou. Ele, mas meu irmão, você não tá bêbado? Então, ó, vou te multar aqui, tudo, vai embora. Aí multou e foi embora. Aí o que ele foi, chegou ali na frente outra blitz. Aí o guarda também de novo, rapaz, você tá bêbado, tome multa. Tá liberado, tá multa aí, tudo, foi liberado. Aí ali na frente outra blitz. Aí o guarda de novo, o guarda se retou e falou assim, meu senhor, se você me der R$100, eu te falo como é que você sai daqui da rotatória. Porque você tá dando uma volta e tá caindo na blitz, na mesma blitz. E aí... meu Deus do céu. Eu ouvi como piada, só que às vezes a gente dá essa volta mesmo e precisa de alguém. Lógico que esse exemplo do guarda, o guarda ofereceu R$100 assim, como se, né, o jeitinho de Brasil. Você sabe que tem uma piada parecida com essa que tem a ver com a história do relacionamento tóxico, né? Que a gente tava falando agora. O cara tava vindo com a mulher, aí o policial para, né? Na blitz. Aí o cara, o policial, documentos do carro. Aí a mulher do lado, não pagou o IPVA. Aí ele, cala a boca, mulher. Aí o policial, carteira de habilitação. A mulher, tá vencida. Cala a boca, mulher. E porque o carro, você não fez a revisão. Cala a boca, mulher. Tudo mandava cala a boca, mulher. Aí o policial chegou para ele, ela e perguntou assim, minha senhora, ele sempre lhe trata mal assim? Não, só quando ele bebe. Essa daí tava querendo a separação. Se vingou legal do cara, velho. É bem por aí. Ah, meu filho. Mas, diga. Não, conclua. Não, era isso mesmo que eu queria dizer. A respeito do tema principal, né, que é a história de murro em ponto de faca. Pior que isso está sendo tão comum, gente. A gente vê as pessoas perdendo tantas boas oportunidades na vida. Quando eu falo oportunidade na vida, em tudo. Oportunidade de lazer, oportunidade de trabalho, oportunidade de amor, né? Muitas vezes o grande amor da sua vida está do seu lado, mas você não enxerga porque você está insistindo em olhar para aquela pessoa. É que nem aquela história, né? Que as pessoas não sabem pedir, né? As pessoas vão no altar, aí começa a fazer oração. Oh, Deus, eu queria tanto que eu me casasse com fulano ou com fulana. Porque eu gosto, oh, Deus, me ajude a me casar com fulano. Oh, Deus, me ajude. Gente, quando se faz um pedido a Deus, não se pede com nome, sobrenome, foto 3x4 e firma reconhecida. Tá? A gente tem que saber pedir. A gente tem que saber pedir aquilo que é melhor para nós. Quem sabe o que é melhor para nós? Deus, né?
De repente, aquela pessoa que você tanto está querendo, que você tanto está dando murro em ponta de faca para poder ter aquela pessoa não quer saber de você. É que nem aquela história que tem gente que vai fazer trabalho aí, vai fazer aquelas coisas para trazer a pessoa de volta. Gente, para que você quer trazer de volta para o seu lado uma pessoa que não lhe quer? Que futuro você tem? Você gosta da pessoa, mas a pessoa não gosta de você. É que nem essas histórias que a gente vê tanto aí nos noticiários. Fulano, a mulher largou o cara vai e mata a mulher, mata não sei o quê. Gente, ninguém é dono de ninguém. Quando não quer, dois não brigam. Se a relação não deu certo, PT saudações, a fila anda, vai procurar alguém melhor. Mas não ficar insistindo numa coisa, sabe? Em todos os campos da vida, em tudo. Quantas oportunidades maravilhosas você perdeu de tá tendo um momento de lazer com sua família, fazer um passeio com sua família, porque você está insistindo em fazer determinada coisa. Não vale a pena, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Só um adendo aí, dentro desse contexto que o Fernando falou, antes de puxar para outro aqui que eu estava pensando aqui. Acho que o Hugo aí conhece bem também lá da irmã Sheila, né? Nossa querida Solange Making, né? Que é terapeuta já de longa data, várias décadas. E ela lançou um livro aí chamado Bem Casados. Eu até comprei esse livro. Ela não botou em livraria, foi delivery e tudo. Achei bem legal. Eu estou lendo esse livro mastigando. E ela entra nesse contexto aí, que o Fernando falou. A gente está falando aqui falava da moda, né? Relacionamentos tóxicos, que acaba por isso aí, no feminicídio, outras coisas mais, né? Para não dizer abusivos, né? E assim, o quanto essas histórias absurdas que a gente vê de violência, elas têm muitas razões, muitas origens, desculpe, nas relações abusivas familiares. Do pai com a filha, dos pais ausentes. O Hugo conhece essa parte de organização, sabe, né? Bem aí com os jovens. Como a ausência do diálogo com os pais, chamando em nome da correria, não presta atenção nos filhos, e os próprios modelos equivocados de relacionamento entre pai e mãe, aquela coisa sem carinhos e carícias, os jovens vão reproduzir isso aí, nesse meio machista, tóxico, abusivo e tal. Era só um adendo aí, um complemento do que o Fernando falou. E em relação ao que foi falado aí do Walt Disney e Monteiro Lobato, a gente tem outras histórias também muito legais, nacionais, estrangeiras. Eu só vou citar algumas aqui, de histórias que não é porque o outro diz não é porque o outro, algum avaliador, não concordou, lhe reprovou, que a gente também vai julgar ele, porque depois você vira um sucesso. O mundo do futebol, do basquete, do vôlei, tá cheio de exemplos aí. Aquele olheiro que achou que aquele jogador era ruim e depois esse jogador virou uma estrela. Não quer dizer necessariamente que aquele olheiro era ruim. É porque naquele momento, naquele contexto, não era para ser o clima, as condições. O mundo tá cheio de exemplos. Vou dar outros aqui notórios. Exemplos de Bill Gates. Ninguém é igual ao tempo todo. Quem viu aí a biografia de 2 filmes na Netflix com Steve Jobs, sobre a vida de Steve Jobs, com Michael Fassbender, que fez Classe A do Arquivo X, o Magneto, jovem, né? Tem o outro com Ashton Kutcher, em 2 versões de Steve Jobs, e vê o quanto Steve Jobs começou numa garagem, por insistência, acreditou no potencial dele, foi adiante, contra tudo e contra todos, e revolucionou a tecnologia com o iPhone. O exemplo também do próprio Mark Zuckerberg naquele filme A Rede, né? Aquele nerdzinho que ninguém queria dar nada, teve aqueles que não queriam nada com ele, e virou a potência que virou o Facebook. E o mundo está cheio de exemplos assim, de pessoas que tiveram seus méritos, seus talentos, tiveram tudo contra eles e não desistiram. Mas por que eles não desistiram? Porque eles acreditaram no potencial deles e entenderam que não era o momento de desistir, como foi falado aí.
Então, existe essa linha que pode, às vezes, parecer tênue, que é entre o desistir, insistir, acreditar em si e ver se as coisas estão conspirando a seu favor ou não. Eu vou até brincar aqui, para não me alongar demais, porque quando eu fiz engenharia civil, não tinha muitas opções. Era Católica, Federal, Cairu e antiga Trabuco, que virou Unifax. Mas naquela época, perguntavam para mim, você vai fazer o quê? No primeiro ano, eu estava na dúvida entre engenharia química, civil e processamento de dados. Quando chegou no vestibular, eu tinha que preencher a ficha. Primeira opção, segunda opção. Eu botei engenharia civil e agrimensura. Chegou na UFBA, primeira opção, civil. Segunda, química. Terceira, outra engenharia lá. Eu queria engenharia. Então, minhas opções eram engenharia. Aí eu botei. Aí minha família dizia, mas você vai botar civil nas duas? Por que não bota uma outra mais fácil aí para garantir? Aí eu falava, não, eu quero civil. Mas se você perder, e o pior é que eu perdi, mas eu perdi na época, na primeira vez, por excesso de estudo, digamos assim. Minha mente fundiu, eu dei um branco geral na UFBA, e ano que vem vai fazer o quê? Civil. Bota na UNEB aí para garantir, vai fazer na UF, só vou fazer Católica e Federal. Mas menino, tem garantia alguma? Eu falei, só vou fazer nas duas. Lavei a alma e passei nas duas. Dispensei cursinho. Estudei por conta própria. Mas estudar em casa, como é que você vai se motivar? Muita gente me pergunta isso até hoje. Como é que você se motivou estudando sozinho em casa, fazendo o próprio cronograma? Eu dizia assim, rapaz, eu não vou gastar o dinheiro dos meus pais. Vocês lembram daquele chamado curso sistema, apoio? Eu não vou entrar numa sala com 300 alunos, um professor com um microfone lá na frente. Isso para mim não é educação, isso para mim é informação. Eu montei minha própria estrutura, fiz meu calendário, minha motivação, meus pais, porque todos nós lá em casa, ou passou de primeira ou passou de segunda. A minha motivação foi essa. Lavei a alma, estudei por conta própria e passei nas duas, Católica e Federal. Me deu o direito a escolher. Você é retado, rapaz. Não, eu nunca fui CDF, eu nunca fui NED, eu nunca fui CDF. Eu apenas tinha que passar porque eu precisava ajudar, claro, a mim e a minha família. Essa foi minha... Deixa eu fazer uma questão aqui. Eu tinha falado do filme O Espelho Tem Duas Faces, da Barbra Streisand, The Mirror. É lindo. Que eu falei que era com Jeff Bridges, não é, com outro ator, não me lembro quem é. O filme que ela fez com Jeff Bridges era O Príncipe das Marés, The Prince of Tides, que é um filme maravilhoso sobre relacionamentos também. É fantástico esse filme. Agora, aproveitando e falando em filme, tem um filme recente que eu assisti na Netflix que fala muito sobre relacionamentos também, sobre amor próprio, autoestima, que todo mundo deveria ver. Sabe aquele filme que no final você tá leve, você se sente flutuando, você se sente feliz? Se não me engano, o título é Num Lugar Muito Distante. O título em inglês é Far Away. É a história de uma moça de origem turca e croata, que ela mora em Munique, na Alemanha, e a mãe dela morre, ela recebe uma herança, uma casa na Croácia, e ela viaja para lá para tomar posse dessa casa. O filme é lindo, lindo. E um outro filme também que é assim, um soco no estômago assim das pessoas que estão com baixa autoestima, que precisam se emocionar, é O Violino do Meu Pai. É um filme turco, lindo também. São 2 filmes recentes para assistir na Netflix. Não estou sendo comissionado para isso. A gente está numa baixa autoestima, ainda toma um soco no estômago, pô, aí vai derrubar um. Pois é, mas aí é que tá, que é para ver se a pessoa acorda. Sabe aquela chacoalhada? Porque tem gente que às vezes você precisa pegar pelo pescoço e dar aquela chacoalhada, dar uns tabefe assim, ó, para ver se acorda, né? Mas olha, graças a Deus, autoestima, eu nunca tive problema com isso. Pelo contrário, eu já tive fase de estar com autoestima até exagerada, precisando pisar no freio um pouco. Sabe quando você se sente o rei da cocada branca? Assim, ó?
The best one, eu já tive várias fases da minha vida assim. Foram maravilhosas, né? Mas eu sempre gostei muito de mim, graças a Deus. Fala, Guinho. Quanto tempo a gente já tá aqui, hein? 50 minutos. Ixi, mas passa rápido, né? Fala, Guinho. Minha gente. Fala. Não, eu acho que... Jogue. Diga. Jogue duro. Começa a questão de não desistir, né? Assim, autoestima que a gente precisa tratar. Eu acho que me veio aqui eu li recentemente que a pessoa, quando ela vai estudar algum tema, ela procura focar no tema principal que ela está querendo olhar. Então, às vezes, um vídeo que ela assiste, ela foca naquilo que ela precisa melhorar naquele momento. E assim ela vai... Isso, assim, a gente... não só essa reflexão que a gente está fazendo aqui, mas a melhora da autoestima, o filme que o Bichara trouxe aí, assim, também tem essa questão terapêutica também, né, de quando a gente pega um filme de qualquer pessoa de sucesso, a gente vai perceber que ela passou por um momento de bater em ponta de faca, que ela passou pelo momento de se decepcionar, de ficar triste, e que isso fez com que ela, assim, dali, isso é como se tivesse aproximado ela do objetivo dela. Então, assim, mesmo que a gente esteja passando por esse momento de aparente fracasso, né, de burro em ponta de faca, que a gente não desista para perceber que, às vezes, é a última porta para a realização do nosso sonho. Inclusive, a dica comporte que eu vou gravar esse final de semana para postar semana que vem é justamente uma frase do Joel J. Né? Assim, a frase é maior um pouquinho, eu vou dar só um spoiler aqui, que é o seguinte: não existe fracasso, existe desistência. A frase tem mais, mas assim, como assim, a gente passa por esse momento, né? A gente vem um momento de desânimo, vem toda a questão, foi falado aí da questão de relacionamento, mas tem a questão profissional, termo de dinheiro e tal, mas eu acho que a gente, como o Bichara falou, acho que a gente, fortalecendo a nossa mentalidade, as nossas crenças, as nossas, assim, dificuldades internas, eu acho que as coisas começam a fluir, sabe? Assim, as coisas começam a gente percebe as coisas, alguns pontos assim para tocar, vem uma ideia de empreender, se for o caso. Bichara falou aí de relacionamento, e aí eu vi uma vez, assim, eu acho que foi uma imagenzinha dessa de Instagram, Facebook, a menina fazendo uma prece pro anjo, pedindo o amor da vida dela. E aí o anjo vai e mostra assim uma pessoa. Aí a menina fala: não, mas essa pessoa é meu amigo. Aí o anjo fala assim: e você só namora inimigo? E assim, porque às vezes, assim, como você falou, às vezes a pessoa que quer estar com você tá aí, você tá dando fora, só porque tá com medo de perder uma amizade, mas assim, Divaldo fala, a primeira etapa de um amor é a amizade, porque o próprio sexo satura quando deixa de ser novidade. É o amor, é o respeito, é a vontade de estar perto, é a amizade, a confiança, que vai manter aquele relacionamento depois que a própria energia sexual daquele início for diminuindo. Então, assim, às vezes é justamente a pessoa que você gosta de conversar, que você confia, que tá. Só que aí, às vezes, eu vi eu passo para você, Trajano, e pro pessoal, e assim, eu vi uma história de uma menina que a dificuldade dela foi terminar um relacionamento porque ela trabalhava e ele não, e ela era juíza e ele era surfista, e assim, era com o carro dela que ele traía a namorada, ia
ia para os locais, era com o cartão dela que ela usava. E porque ele era todo bonitão. E ela queria, ela estava tão com a baixa autoestima que na cabeça dela, mostrar para as amigas o namorado bonitão que ela tinha mais valor do que estar com uma pessoa legal. Então, exato. O processo dela de perceber isso, até ter a coragem de terminar a relação e tal, assim, fez com que ela... E às vezes vem a dor, sabe? Então, assim, às vezes é preciso assim, a gente olhar para a mão toda sangrando para perceber que a gente precisa mudar. Às vezes o incômodo e mudança de várias formas, porque assim, o Roberto Chiniachik, quando ele fala dessa histeria egométrica, eu até tinha colocado aqui, que ele fala de senso de propósito como uma das causas, né, da histeria egométrica, a indecisão. Aí tem um lado também que ele falou que é da vaidade e da arrogância. Então, assim, às vezes, assim, é aquela coisa de essa dificuldade que a gente tem de ouvir um feedback, de fazer uma reflexão, assim, às vezes mais profunda, do autoconhecimento, da terapia, porque às vezes são as nossas crenças que são groselha. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, groselha. Porque assim, a gente acha que é uma verdade, só que é isso que está aprendendo, que faz com que a gente não evolua, acha que a gente só pode ir até aqui e tal, e não. Assim, até onde eu fui, não decide o que eu quero a partir de agora. Então, a gente pode recomeçar sim, sabe? A gente pode, como dizia Chico, recomeçar agora e fazer um novo fim. E às vezes a agonia vai ser o problema, vai ser aquele convite, né, para perceber esses pontos, né, de mudança, de reflexão, para começar. Mas eu passo para vocês aí. Bem, o que é bom dura pouco, né? Já temos 1 hora aqui. Fernando já tinha me advertido aí que está na puxada aí, está cansado e respeitando nossa sexta-feira aí. Não, eu sei. É porque, às vezes, para dar não abusar muito da sexta-feira. Para as pessoas que vão assistir depois também, não ficar muito longo. Não, claro. Aí eu vou fazer minha parte final aqui com uma frase que acho que resume muito do que, se não tudo, muito do que a gente abordou nas últimas falas aí. É aquele famoso autor desconhecido, tô brincando, eu não sei o nome dele, apareceu aqui solto, mas eu achei muito verdadeiro, quando diz assim: por muitas vezes, desistir de uma determinada situação, eu penso igual, não tem nada a ver com fraqueza, mas sim com força de vontade. A gente desiste porque aprendemos que algo não tem futuro. Cadê ele aqui? Porque sabemos do nosso valor e que merecemos coisa melhor. Eu acho que isso aí resume muito, se não tudo, do que a gente abordou aqui. Já faço minha fala aí agradecendo pelo momento aí de vocês, deixar aquele gostinho de quero mais. Obrigado pela participação, pelos ensinamentos, aí, as reflexões muito sábias. Espero que quem está assistindo aí tenha gostado. E aí deixo vocês aí com as considerações finais de cada um. Eu só tenho que agradecer mesmo. Acho que foi um momento bem bacana de reflexão. E um momento de terapia para mim também. Então não foi apenas um bate-papo para quem está assistindo. Eu acabei assim, sendo um paciente também. Então, só agradecer mesmo o bate-papo e lembrar que semana que vem tem mais. Isso. Mas vai, se não for um papo riso, será um programa Comporte, tem um evangelho do Hugo aí na segunda-feira, tem as dicas do programa Comporte, e o cara é repórter agora, viu, Fernando? Foi expulso aí com aquela respeitada Thaíde Carvalho. O cara não é pouca coisa não, velho. O cara tá treinado com o Thaíde Carvalho aí. Ele é multimídia, multifacetado. É isso aí. Bem, evangelizador, jornalista. As minhas considerações finais são as seguintes: mandem currículos pelo e-mail, pelo Instagram, pelo WhatsApp. E se alguém que estiver próximo a mim, que estiver convivendo comigo, que estiver apaixonado por mim, me diga, de repente eu não sei.
Porque com o inimigo eu não quero. Gente, muito obrigado pelo convite, adorei mais uma vez, foi maravilhoso. Tava com saudade de vocês, viu? E Eu Trajano, também, apareça. Vou aparecer sim, com certeza. Aqui. Para você deixar É, minhas costas lá bem cheias de bolinha, né, da ventosa. O Hugo eu já convidei várias vezes, mas ele tem medo de mim, então ele não vem. Não é porque Aí... o Hugo tem medo de agulha, ele não quer acupuntura, que ele tem medo de agulha. E é só agulha, é? É só agulha, é? Mas é isso aí. Ele tem medo de mim. Isso é Mas não tem ameaça ou problema, um convite? É um convite ou ameaça? É um convite, gente, pelo amor de Deus. Tô Eu brincando, não trabalho eu tô só com brincando, agulha, é porque eu tô brincando, é por causa do. Não, pra mim, eu saio de lá pisando nas nuvens. Ventosa, assim, acupuntura. as pessoas perguntam para mim, Fernando, o que é que você é? Eu digo, sou um terapeuta holístico. O que é que o terapeuta holístico faz? Eu faço acupuntura, faço massoterapia, faço mochabustão e faço ventosa. Aí a pessoa faz aquela cara, vixe, o que é isso? Eu não entendi nada. Espera aí que eu explico melhor. Eu espeto, eu amasso, eu defumo e chupo. Ah, agora eu entendi. Que horror, gente. Que horror. O Conselho Regional dos Terapeutas Holísticos vai caçar meu registro, vão me expulsar. Agora o currículo chega. Agora foi que não chega. Rapaz. Que horror. Que horror. Eu tô falando da ventosa. É a ventosa que chupa. Bom, pelo menos parou de dar burro em ponta de faca. Ah, eu nunca dei. Não gosto, não gosto. Não gosto. Dá risada que é bom. É. Valeu, garotada. Valeu, gente. Obrigado aí, meu boa noite, boa semana e até a próxima. Boa noite. Tchau. Valeu.